Olá, boa tarde, sejam todos, todas bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu sou a Marilda, faço parte aqui da equipe da orientação educacional, do apoio à permanência pedagógica, da DEAP, da Diretoria Executiva de Permanência e Apoio Estudantil. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Esta é mais uma iniciativa das atividades que desenvolvemos ao longo do semestre em duas grandes frentes, né? Uma frente relacionada a processos de aprendizagem e outra frente relacionada à construção de carreira. Então, temos divulgado nossas ações aí por meio do e-mail institucional, do qual vocês tiveram conhecimento. Convido, né, e reforço aí o convite para que vocês continuem nos acompanhando na programação. O semestre está caminhando para a finalização. Hoje é dia 30 de maio, semana que vem já é junho, está passando tudo muito rápido, mas ainda temos uma programação bastante interessante aí para o mês de junho, para a finalização do semestre. Daqui a pouco eu já coloco o nosso site, nosso endereço aqui para vocês poderem acessar. Então, hoje nós temos aqui a nossa convidada, que é a professora Amanda Pranck. Ela vai falar sobre questões bem importantes aí do processos de aprendizagem. Já vou apresentá-la mais formalmente para vocês poderem conhecer. A ideia é que vocês participem, que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários. Então, para isso, vocês podem usar o chat, né? E depois, ao final, a gente reserva um espaço maior para discussão, caso alguém prefira usar o microfone. E a ideia é que essas informações ajudem vocês na trajetória na universidade, pensando aí na formação, no enfrentamento aí dos processos de estudo, que sempre é possível pensarmos em novas formas de estudo e busca de ajuda estratégica. Então, eu agradeço novamente a professora Amanda, que gentilmente aceitou aí o convite para participar conosco. Então, a professora Amanda vai falar sobre autorregulação da aprendizagem, estratégias para aprender matemática e a importância da monitoria para ter sucesso nos estudos. Ela é pós-doutora em educação pela Universidade Estadual de Campinas, é doutora em educação pela Universidade Federal de Pelotas, na qual defendeu a tese intitulada Conhecimentos do Contexto, Estratégias Autorregulatórias Mobilizadas na Resolução de Problemas de Matemática por Estudantes de uma Escola Agrícola. Possui mestrado em Educação pela Universidade Federal de Pelotas, na qual defendeu a dissertação intitulada PIBID e UFPEL, Oficinas Pedagógicas que Contribuíram para a Autorregulação da Aprendizagem e Formação Docente das Bolsistas de Matemática. Possui graduação em Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de Pelotas. Profissionalmente atuou como professora substituta no Departamento de Matemática e Estatística e no Departamento de Educação Matemática, e como professora formadora orientadora de estágios do curso de Licenciatura em Matemática à Distância, todos da Universidade Federal de Pelotas. Em 2014, foi aprovada no concurso público do Estado do Rio Grande do Sul e nomeada para atuar como professora de matemática. Foi supervisora do PIB de Matemática, UFPEL, na Escola Estadual de Ensino Fundamental no Jardim de Alá, na qual atualmente atua como professora de matemática e vice-diretora. Então, como vocês viram, a Amanda é uma pessoa da matemática, né, Amanda? Certamente vai trazer informações bem úteis aí para vocês que estão aqui. Peço que vocês também convidem os colegas para participarem, né, e conhecerem aí este webinário. Então, gostaria de passar a palavra, então, para a Amanda, e seja muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigada. Eu só tenho uma dúvida, eu compartilho a minha tela daqui ou vocês colocam os slides aí? Pode compartilhar de você mesma, Amanda. Tá, e o público aqui presente, eles são estudantes de graduação, tu sabes me dizer? A gente pode perguntar para o pessoal. Pessoal, nos digam aí de qual curso vocês são. Nós temos certamente alunos de graduação, de pós-graduação. Podem escrever aqui no chat para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês. Olha lá, temos o Vitor, da pós,
Qual que é a sua área, Vitor? Conta um pouquinho aí para gente. Olha lá, o Natan, licenciatura em Física, o José Eduardo, graduando em Física, Vitor, PO, não sei, Vitor, ainda, desculpa. Beatriz, bacharelado em Sistemas de Informação, a Isis, da Química. Ah, tá bom, Vitor, obrigada. Pesquisa operacional. Tem vários cursos, então. Perfeito. Sim. Ó, Abraão, mestrando em Engenharia Mecânica. Rosilene, bacharelado em Sistemas de Informação. O João Vitor, curso 51, é conhecido aqui como cursão, que é um curso de duração de 2 anos, e depois, ao final desse período, eles escolhem muitas possibilidades. Então, matemática, licenciatura em matemática, física, engenharia física. Perfeito. Então, tem a maioria cursos das exatas. Isso, exatamente. Perfeito. Eu vou compartilhar minha tela, daí eu só preciso que tu me diga se tá ok os slides, porque daí eu não vou vê-los, tá? Tá ótimo. Tá aparecendo aqui, Amanda. Tá ok? Agora saiu. Espera aí, então. Vamos de novo. Agora tá aparecendo. Só precisa colocar no modo apresentação, que você já está fazendo. Ok? Amanda, só por questão de organização, está aparecendo a parte do PowerPoint mesmo. Acho que você vai precisar primeiro compartilhar e depois selecionar. Primeiro abre a apresentação e depois clica para compartilhar, que daí vai aparecer a apresentação inteira aberta. Ah, peraí, é que para mim já estava aparecendo aberto. Ah, para vocês não. Tá, peraí. Deixa eu parar aqui, então. Foi agora? Certinho, Amanda. Tá aparecendo aqui. Perfeito. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Sou a professora Amanda Prank. A palestra, então, a conversa, eu diria, intitulada como Autorregulação da Aprendizagem, Estratégias para Aprender Matemática e a Importância da Monitoria para ter Sucesso nos Estudos. Eu coloquei esse título, ele é um pouco amplo, então eu vou falar de maneira geral sobre as estratégias de aprendizagem, então exemplificando mais para a área da matemática, mas na verdade a autorregulação é uma teoria aplicável em todas as áreas de estudo e até das áreas pessoais da nossa vida. Então, brevemente, eu já fui apresentada, né? Sou formada em matemática, com mestrado e doutorado, todos feitos na UFPEL. Trabalho atualmente como professora de matemática na Escola Jardim de Alá, aqui em Pelotas. Também estou na parte da gestão. O que diferencia os meus estudos da autorregulação? Quando eu iniciei o mestrado, eu me foquei mais na parte das estratégias da autorregulação. Já no doutorado, eu foquei mais numa dimensão da autorregulação da aprendizagem, que foi a dimensão contextual, já que eu trabalhei com estudantes do contexto agrícola. E no pós-doc com a Eveli aqui na Unicamp, eu já fui estudar uma outra área da autorregulação mais voltada à construção do projeto de vida e escolha profissional, daí com estudantes de 9º ano de ensino fundamental. Então, faz mais de 10 anos que eu estou estudando a autorregulação da aprendizagem e é uma teoria bastante ampla e interessante e que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem coisas ainda a serem estudadas. Então, assim como a maioria do público aqui presente, né, das exatas, então, sou da matemática, também sou da parte da ciência, trabalho também com a disciplina de ciências na escola,
mas basicamente, então, a minha fala vai estar sempre dando exemplos e voltando para a área da matemática. Inicialmente, então, não sei se todos vocês... Só um pouquinho que está um barulho aqui. O portão da minha casa está fechando. Deu. Então, não sei se todos vocês já conhecem, já ouviram falar da autorregulação da aprendizagem. Então, eu vou iniciar minha fala contextualizando o que seria essa teoria. É uma teoria relativamente nova, surgiu, então, ali nos anos 80, com o Zimmermann, que é um norte-americano, e ele a define como aqueles pensamentos, sentimentos e ações que podem ser planejados e adaptados, quando necessário, para incrementar a motivação para aprender. Eu costumo dizer que o ponto-chave da autorregulação da aprendizagem é o estabelecimento de objetivos. Por quê? Porque no momento que eu tenho um objetivo claro, eu gerencio tudo ao meu redor e também os meus pensamentos para conseguir atingir aquele objetivo. Então, a autorregulação, ela se refere a como eu consigo me organizar, seja de maneira cognitiva ou contextual, para conseguir alcançar um objetivo definido. Então, esse objetivo é o ponto-chave. Precisa ser um objetivo que, de fato, eu tenha condições de alcançar, que ele seja realizável. Então, não adianta o meu objetivo ser me formar professor de física se eu não me dedicar nas disciplinas para estudar. Então, eu preciso ter um objetivo maior e traçar objetivos menores para conseguir chegar nesse objetivo maior. E aí, sim, para conseguir me formar como professor de matemática, por exemplo, eu preciso passar em geometria, eu preciso passar em cálculo, eu preciso passar nas disciplinas, e não é só passar. Quando a gente ingressa no ensino superior, nós precisamos ter em mente que nós estamos nos formando para atuar profissionalmente. Então, eu preciso saber de fato, aprender, não simplesmente passar nas provas. Então, penso que o principal foco da autorregulação da aprendizagem é o estabelecimento de objetivos. Diante disso, a autorregulação, ela se divide em diferentes dimensões, conforme o Zimmermann nos define. Essas dimensões, eu trago aqui 6 delas para a gente conversar. Inicialmente, nós temos a dimensão cognitiva e metacognitiva. Essas duas dimensões, elas se cruzam muito dentro da teoria. Por quê? Porque seria o nosso pensamento, o cognitivo, então, seria os nossos pensamentos, e o metacognitivo seria o pensar sobre o próprio pensamento. Então, quando eu decido fazer uma atividade, fazer uma lista de cálculo, por exemplo, eu decido usar uma estratégia específica. Quando eu decido conferir esse cálculo de novo, usando uma outra estratégia, eu estou usando uma estratégia metacognitiva. Então, seria pensar 2 vezes sobre o que se está fazendo. Executar, pensar novamente se aquela estratégia de fato deu certo. A dimensão motivacional é o que nos motiva, é o que nos move. Então, de onde eu busco motivação para levantar todos os dias de manhã e ir para a universidade? De onde eu busco motivação para fazer aquela lista de cálculo daquele professor que é muito exigente? Então, a dimensão motivacional está em encontrar motivos que nos movam a fazer as coisas. O contextual, pensando nas exatas, o contexto ele é extremamente importante, porque nesse contexto entra a questão de organizar o contexto de estudo em si. Então, não adianta eu querer fazer uma lista de cálculo numa mesa da lanchonete, onde tem muito barulho, porque provavelmente eu não vou conseguir me concentrar e realizar esses cálculos de maneira correta. Então, conseguir organizar um contexto, uma sala, um local onde eu possa estudar com tranquilidade, já é meio caminho andado. Eu só vou conseguir me concentrar se eu tiver um contexto propício para esse estudo. E dentro desse contexto, eu posso buscar ajuda, né, para conseguir realizar esses objetivos, conseguir realizar a minha lista de cálculo, por exemplo. Eu identifico
Lá na dimensão metacognitiva, eu identifico que eu não consigo fazer aquele exercício sozinha, eu posso buscar ajuda de um monitor, por exemplo. A monitoria para aprender ciências exatas, ela é fundamental. Por quê? Muitas vezes na sala de aula, no contexto da sala de aula, nós não conseguimos compreender a explicação do professor. Porque é comum os professores das áreas exatas, eles terem um nível de conhecimento muito grande, mas e aí o professor sabe um monte, ele te explica, só que ele explica com termos e de maneira tão formal, matematicamente falando, que você ainda não chegou naquele nível dele. E tu acaba não entendendo. E muitas vezes o monitor, que é um colega, que é um aluno também, ele está no mesmo nível que tu. Então é muito mais fácil, muitas vezes, tu entender a explicação de um monitor, de um colega, do que do professor. Então a busca por monitorias entra nessa dimensão do contexto de me dar... Na verdade, essas dimensões, elas estão todas muito próximas. Então, eu penso e me dou conta de que eu não consigo resolver aquela lista de exercícios sozinho. Então, eu busco o apoio do meu professor. Não consegui entender a explicação do professor. Recorro ao monitor. Monitor, beleza, sentei com ele numa sala, consegui entender a explicação dele, porque é menos formal, possivelmente, e então consigo ter sucesso. Então, na verdade, essas dimensões, elas estão muito próximas. E na vida real, no nosso contexto diário de sala de aula, a gente não para pensar em que dimensão eu estou estudando agora. Isso simplesmente vai acontecendo dentro do nosso cérebro. Outro ponto-chave da autorregulação é a dimensão emocional. Por quê? Se eu estiver extremamente ansioso, nervoso, preocupado, eu não vou conseguir aprender. Então, conseguir gestar essas emoções também faz parte da autorregulação para que eu consiga ter sucesso. Só que muitas vezes é mais interessante eu tentar gerenciar, me autorregular para controlar minhas emoções do que contar com ajuda profissional, que muitas vezes a gente mascara o que a gente vai dizer para o profissional, por exemplo, e não resolve o nosso problema. Né? Nem sempre a gente conta tudo lá para o profissional e ele não resolve o nosso problema. Então, gerenciar nossas emoções é outro ponto bem importante para ter sucesso nos estudos. E a dimensão comportamental, que na verdade arremata isso tudo, é eu pensar, eu me dar conta, é eu prestar atenção em aula, é eu me dedicar, E muitas vezes, gente, a gente está falando aqui de autorregulação da aprendizagem, só que muitas vezes a gente pode estar tentando se autorregular para deixar de fumar, por exemplo, ou para fazer academia e emagrecer. Então, a autorregulação, ela é uma teoria ampla que se aplica tanto em áreas pessoais quanto na área da aprendizagem. Então, todos os meus estudos, eles são em prol da autorregulação da aprendizagem. Então, tudo que eu vou estar falando aqui se refere à aprendizagem, mas também é aplicável nas diferentes áreas. Tá? Então, o comportamento é fundamental, e eu me dar conta do que eu ainda não sei e preciso aprender mais é um ponto extremamente importante para que se aprenda matemática. Seguindo adiante, ainda falando da autorregulação, a autorregulação tem 3 fases. A fase de antecipação, de execução e de autorreflexão, também segundo Zimmer. Para ficar mais fácil a compreensão, eu costumo dizer que a autorregulação envolve 3 fases, que é planejamento, execução e avaliação. Essas 3 palavras são mais fácil para a gente relacionar. Então, na primeira, que ele chama de antecipação, seria o nosso planejamento. Então, eu tenho uma tarefa para realizar. Vamos supor que essa tarefa é fazer uma lista com 15 exercícios de cálculo. No momento que eu recebo essa lista do meu professor, inicialmente eu vou analisar esses 15 exercícios. Eu vou estabelecer um planejamento de como resolver esses exercícios. E nesse momento em que eu monto esse planejamento de resolução,
eu vou analisar se eu me sinto capaz de conseguir fazer sozinho ou não. Eu vou ver se eu tenho chances de ter bons resultados ou não. E o quanto essa lista vai, de fato, contribuir com o meu aprendizado para que eu vá bem na prova. Então, todo esse planejamento, essa antecipação que eu faço, seria a primeira fase da autorregulação. Seria me organizar, me planejar para ver como eu vou fazer. A segunda fase é a execução. É quando eu vou colocar em prática o meu planejamento. Então, pensei, destaquei algumas fórmulas matemáticas que possam ser úteis e vou colocar em prática. Vou testar para ver se eu vou conseguir resolver. Então, nessa fase, eu vou usar a minha imaginação, eu vou lembrar das fórmulas para utilizar, eu vou me manter focado, com atenção, para tentar resolver, eu vou buscar um ambiente tranquilo. Se necessário, eu vou procurar a ajuda de um colega. Eu vou gestar o tempo, eu também não tenho tempo de ficar 2 turnos inteiros fazendo essa lista, eu tenho, 2 horas no dia para fazê-la. Eu vou monitorar, fazer um monitoramento metacognitivo, ou seja, eu vou ir pensando e vou resolvendo e analisando se aquilo ali está ok, está certo. Então, pôr o meu planejamento em prática é o que envolve a fase de execução. E a última fase é a fase de avaliação ou de autorreflexão, é onde eu vou avaliar se aquelas estratégias que eu utilizei de fato deram certo, se me trouxeram sucesso. Então, eu vou avaliar como eu me saí, se eu me saí bem, ou se eu fiquei muito nervoso, ou se eu precisei de ajuda, ou se eu fiz tudo sozinho, se eu fiquei feliz com o resultado, se eu não fiquei, se eu acertei tudo, ou se eu errei tudo, ou como é que foi o meu desempenho. E no momento que eu percebo que deu tudo certo, beleza, mas vamos supor que eu errei metade da lista. Então, eu preciso voltar a planejar, buscar uma outra estratégia que talvez me traga mais sucesso, executar novamente, procurar um outro monitor ou professor para refazer e assim por diante. Então, essas fases, elas estão dentro de um ciclo. Então, a gente fala que é um processo cíclico, porque no momento que eu planejo, eu já coloco em prática, eu já avalio, eu volto a planejar, eu executo novamente. Então, a todo momento, elas estão interligadas. E quando a gente está na prática, na vida real, a gente não para pensar, agora eu estou planejando, agora eu estou executando, agora eu estou avaliando. Não, o nosso cérebro faz isso de maneira muito rápida, e ao passo que eu estou numa fase, eu já pulo para outra e volto de novo e assim por diante. Então, é um processo cíclico. E qual seria, então, o perfil de um estudante autorregulado? O estudante autorregulado, ele é aquele sujeito que tem conhecimento sobre as estratégias de aprendizagem e sabe como utilizá-las. Então, ele é capaz de adaptar os seus objetivos e manter o esforço necessário para alcançá-los. Ele vai monitorando o seu desempenho para aprender sempre mais e melhor, e ele busca se manter motivado. Então, esse é o perfil do estudante. Eu costumo dizer que é aquele que sempre vai além. Ele quer aprender, então ele vai buscar estratégias para que ele consiga aprender, vai buscar ajuda, vai buscar um monitor, vai se esforçar para atingir o seu objetivo de aprendizagem. Em relação às estratégias, elas constituem uma sequência de planos mentais, digamos assim, que são planejados e que são controlados de maneira consciente e com uma intenção. Na verdade, são guias para que a gente consiga alcançar os objetivos de várias tarefas ou de uma específica. Então, na verdade, as estratégias, elas vêm para facilitar a nossa aprendizagem. E nos livros, vocês vão encontrar diferentes classificações para essas estratégias. Mas a classificação mais comum é dividi-las em cognitivas e metacognitivas. Então, as estratégias cognitivas, elas são ações que são no momento em que se precisa aprender um conteúdo ou realizar uma tarefa. Já as metacognitivas, elas se referem ao planejamento, ao monitoramento
e a regulação da própria aprendizagem. Então, um exemplo na prática. Quando a gente vai resolver uma adição, por exemplo, a gente soma um número ao outro. Isso é uma estratégia cognitiva, é saber executar um algoritmo. No momento que eu repito essa operação, que eu faço o que a gente chama na matemática de tirar a prova real para ter certeza de que aquela estratégia funcionou e que a gente teve sucesso, isso é uma estratégia metacognitiva, é refazer, né, pensar novamente sobre o que já foi feito para ver se de fato a gente teve sucesso. Então, de maneira prática, seria isso: saber operar com o algoritmo. Tirar a prova real, a gente está utilizando uma estratégia metacognitiva. Dentro da autorregulação, também existem processos, além das estratégias. Um que a gente já falou muito é o estabelecimento de objetivos. Mas não é só isso. Na sala de aula, eu também preciso ter atenção e concentração. Eu preciso construir um ambiente favorável de estudo. Eu preciso gestar o tempo disponível que eu tenho para os estudos. E também a procura de ajuda de colegas, professores ou familiares e participar de monitorias. Nós vamos falar brevemente, então, de todos esses processos. E também a gente vai fazer um exercício prático. Então, estudar na universidade é bem diferente do que estudar no ensino médio. Então, na universidade, a gente tem muito mais cobrança, muitas aulas, muitas lives, muitos projetos, muitas tarefas. E eu costumo dizer que a regra número 1 da universidade é não vai dar tempo, mas tem que dar tempo. Então, a gente tem muitas tarefas, muitas vezes se procrastina, deixa para depois, e aí tu achas que não vai dar tempo, mas vai ter que dar tempo, porque tem que entregar aquele trabalho e pronto. Então, o primeiro ponto, para se conseguir dar conta de todas as demandas da universidade, é, então, o objetivo. Então, como alcançar meus objetivos? Eu trago aqui uma definição de Rosário, que ele divide, então, em 4 pontos principais para responder essa pergunta. Primeiro, definir bem os objetivos. Então, esses objetivos, a gente tem que ter clareza de quais são os nossos objetivos. Então, eles têm que ser concretos, a gente tem que conseguir falar com clareza sobre esses objetivos. Qual é o meu objetivo? Eles têm que ser realizáveis. Então, não adianta eu criar um objetivo inatingível dentro das minhas possibilidades, né? Tem que ser um objetivo que é possível que eu consiga realizar e que eu consiga avaliar se eu, de fato, tive sucesso, se eu consegui realizar esse objetivo de maneira satisfatória. Só que não basta eu ter em mente os meus objetivos, eu preciso ter um plano para conseguir realizá-los. Então, como eu vou alcançar esses objetivos? Que estratégias eu vou utilizar? Que recursos eu vou utilizar? Eu preciso conseguir monitorar a execução desse plano, então eu preciso conseguir monitorar se eu realmente estou executando o que eu planejei, se eu estou seguindo, então, o que foi previsto. E também é importante identificar o que nos atrapalha. Às vezes, nós somos os próprios sabotadores do nosso sucesso, mas às vezes são outros tipos de distratores que eu vou relatar mais para frente na nossa conversa. Então, o que me atrapalha para conseguir alcançar o meu objetivo? E, por fim, avaliar o processo. Então, se eu realmente alcancei o meu objetivo, sim e não, por quê? Então, se sim, beleza. Agora, se não, por quê? Então, por que eu não consegui? Para que eu consiga identificar onde foi o problema, onde eu falhei e redefinir esses meus objetivos para conseguir alcançá-los. E as estratégias, então, que eu vou utilizar para isso. Agora, gente, eu gostaria de fazer uma atividade prática com vocês sobre a definição de objetivos. Então, eu vou aguardar uns minutos, que cada um de vocês pegue uma folha, divida essa folha em 4 partes, que nem está aparecendo aí para vocês, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E aí eu preciso que alguém abra o microfone e me diga quando está ok para eu dar sequência, que eu não estou enxergando vocês.
Peguem uma folha e uma caneta e quando todos estiverem ok, escrevam no chat ok e alguém abre o microfone e me avisa, por favor. Eu já terminei, Amanda, a Isis também. Pessoal, como é que estão aí? Terminaram? Querem mais um tempinho? Ok, vamos dar continuidade então. Pegamos uma folha na horizontal, vamos pensar então nos nossos objetivos profissionais, né? Ou de estudo, para quem está estudante, e vamos então definir o nosso primeiro quadrante ali. No primeiro quadrante, eu quero que vocês escrevam qual é o objetivo principal de vocês e quais são as metas para esse semestre, os objetivos menores. Nesse primeiro quadrante, então, definir o objetivo principal e os objetivos menores que vocês querem alcançar nesse semestre. No segundo quadrante, eu quero que vocês escrevam o que vocês precisam fazer para atingir essas metas do semestre. Qual é o plano de ação para vocês conseguirem alcançar essas metas? O que vocês acham que precisam para conseguir atingir essas metas? O que precisam fazer? Ou quem precisam procurar? Ou com a ajuda de quem vão contar? Como vocês pensam em alcançar essas metas? No terceiro quadrante, eu quero que vocês definam o que vocês acham que atrapalha vocês, ou que poderá atrapalhar vocês, para atingir essas metas. Então, o que vocês acham que pode estar atrapalhando? É pouco tempo livre? É muito tempo? É algum amigo que só chama para balada em vez de chamar para estudar? O que vocês acham que atrapalha? É o excesso de rede social? Citem aí algumas
alguns itens que vocês acham que atrapalham vocês. E, por fim, no último quadrante, o que vocês acham que precisam mudar? Quais estratégias poderiam ajudar vocês a isso? Então, o que vocês acham que precisa mudar? São vocês que precisam mudar? São as estratégias que vocês utilizam para estudar? São os contextos em que vocês estão tentando estudar? Ou são aquelas noites acordadas na balada? O que vocês acham que é? Que precisaria mudar na rotina de vocês para que vocês consigam alcançar essas metas? Ok, vamos adiante então. Peço então que vocês finalizem essa atividade. Daí lá no final, quando for aberto para perguntas, a gente pode voltar a falar dela. Então, o propósito dessa atividade é fazer com que vocês reflitam sobre o que de fato vocês precisam alcançar ou aprender nesse semestre, tentar entender de que maneira vocês podem conseguir fazer isso, identificar o que atrapalha, que seriam os distratores, que nós vamos falar depois, e como solucionar isso. Então, como mudar essa situação. Então, no decorrer da minha fala, nós vamos estar falando sobre esses assuntos. E depois, no momento que vocês poderão fazer perguntas, vocês podem citar, então, exemplos práticos aí da rotina de vocês. Espero que tenham conseguido refletir sobre esses assuntos. Então, primeiramente, pensando nas aulas de matemática, de cálculo, de física, de química, como é que eu posso melhorar o meu desempenho nos estudos? Gente, aprender uma ciência exata demanda tempo e muita dedicação. É diferente a gente cursar uma disciplina, fazer um curso de uma área exata do que de uma área humana. Por quê? Porque na área exata, por mais que digam que não, precisa treinar. Ninguém aprende matemática somente lendo. Tem que treinar, tem que calcular, tem que resolver exercício. Não tem outro jeito. Não é ler um texto e memorizar datas importantes. Então, matemática é treino, é prática, é repetição. Talvez não é o mais correto, talvez não seja, talvez seja, mas é assim que a gente aprende matemática. E dia que a gente falta uma aula de cálculo, a gente perde um monte de coisa. E muitas vezes o professor universitário, ele não volta e explica novamente. É tu, como estudante, que precisa correr atrás e tentar sanar essas lacunas. Lacunas essas que muitas vezes já vêm lá do ensino médio. Então, as maiores dificuldades de cálculo que eu lembro, assim, da época de faculdade, elas vinham do ensino médio. E muitas vezes o professor da universidade, ele não para resgatar em ti esses conhecimentos, esses conteúdos. Então, tu precisa, como a gente diz aqui, dar teus pulos, tu precisa ir atrás, tu precisa assistir
vídeos no YouTube, tu precisa buscar a ajuda de um colega, de um monitor, para tentar dar conta dessas lacunas de aprendizagem. Mas de que maneira, então, eu consigo melhorar o meu desempenho nos estudos? Um ponto é controlar os distratores, aquilo que distrai vocês. E a gente classifica os distratores externos e internos. Então, de maneira externa, o que nos distrai? No meu caso, eu diria que as redes sociais me distraem, né? Muitas vezes eu fico 1 hora passando vídeo no TikTok, enquanto que poderia estar fazendo outra coisa mais útil, né? E penso que aí na faixa etária de vocês deve ser mais ali o Instagram e essas postagens desse tipo. Sites de interesse, o celular, os amigos que eu falei lá no início, que a gente às vezes, quando é mais jovem, tem aquele amigo que só chama para balada, ele não chama para estudar. Familiares, quem mora com a família, muitas vezes tu tá no meio de uma lista de cálculo, aí vem teu irmão mais novo, te chama para fazer alguma coisa, ou bagunça teu quarto, sei lá. O ruído no ambiente, às vezes tu tá tentando fazer a tua lista de exercício, daí o teu pai tá vendo futebol no volume máximo. Ou a mãe foi cozinhar, ou usou o liquidificador, enfim. Então, o ambiente de estudo, às vezes, não é o melhor que se tem. Nem sempre o estudante tem uma sala de estudo em casa, né, um espaço para estudar, às vezes é na mesa da cozinha, com a família, com todo mundo junto. Então, esses seriam distratores externos, o que a gente não consegue controlar muitas vezes, que também está ao nosso redor e nos distrai. Os distratores internos, e que muitas vezes nos atrapalham muito, são as nossas crenças. Porque às vezes a gente olha a lista de cálculo e já, não vou conseguir fazer. Não é para mim. Às vezes a gente tem essas crenças de autoeficácia muito baixas. E é muito inseguro, muitas vezes, para resolver os cálculos sozinhos. Outra coisa, a gente se preocupa demais, muitas vezes. Estou extremamente preocupada com aquela prova, eu preciso estudar, e fica se cobrando, fica nervoso, com medo de reprovar, angustiado, ansioso, não dorme bem. Então, todos esses fatores internos são possíveis de que se procure uma ajuda para conseguir gestar tudo isso. O sono, gente, ele é extremamente importante. Vocês precisam ter as 8 horas de sono para ter sucesso na matemática. Ninguém aprende matemática com sono e com fome e com dor no corpo. Então, a gente tem que estar bem disposto, relaxado, que tenha dormido bem, que esteja alimentado para conseguir aprender. Parece coisas óbvias, mas por mais que sejam, né, acho que tem que ser dito. Para que a gente consiga aprender algo que demanda bastante do nosso cérebro, a gente tem que estar com essas funções fisiológicas aí bem, tá? Outro ponto importantíssimo para ter sucesso, para ter um bom desempenho nos estudos das áreas exatas, estar de fato focado em aula. Não adianta eu estar sentado na minha mesa da faculdade, mexendo no meu celular, enquanto o professor está explicando um cálculo que usa um quadro inteiro. Se eu não estiver focado 100% na explicação do professor, eu não vou aprender. E às vezes, mesmo eu estando, eu ainda não aprendo, porque o que eu falei antes, o professor está lá num nível muito abstrato que o aluno ainda não chegou, tá? Então, quando estiver em aula, esteja de fato focado naquela aula, esteja presente naquela aula, que tenha dormido bem a noite anterior, que não esteja debruçado sobre os braços sonolento. Então, que esteja disposto a aprender, de fato prestando atenção e fazendo as anotações necessárias. Isso é outro ponto. Na escola de ensino fundamental e médio, a gente é ensinado a copiar tudo que o professor passa no quadro. Quando a gente está no ensino superior, a gente tem que ter uma autonomia maior. Ou seja, olhar para o quadro que o professor encheu e conseguir, com autonomia, anotar o que é de fato importante para o meu aprendizado. Muitas vezes o professor passa muitas coisas e o que é mais importante é o que ele está explicando. E às vezes a gente se concentra tanto em copiar tudo que está no quadro correndo
e não anota a explicação falada, que muitas vezes ajuda mais para entender do que o que está escrito no quadro. Então, quando estiver em sala de aula, preste atenção na aula, foque na aula, esteja de fato presente e disposto a aprender naquela aula. Não fique se distraindo com o celular ou em conversa com o colega. Esteja e aproveite aquele momento. E sempre sanem as dúvidas de vocês. Se estão com dúvida na aula, perguntem na aula. Não saiam da aula de matemática, da aula de cálculo, enfim, com dúvida, porque isso vira uma bola de neve. Ah, mas eu tenho vergonha. Minha pergunta é uma coisa simples e o professor vai dizer que eu sou, sei lá, que eu sou, não estou de acordo, a minha pergunta não está de acordo com a aula dele. Isso às vezes acontece, mas faço mesmo assim. Porque provavelmente tu não é o único a estar com aquela dúvida, só que nem todos têm coragem de perguntar. Então é importante sanar as dúvidas em aula. Outro ponto importantíssimo, quando for estudar, focar nesse estudo. Naquele momento que tu sentar para estudar, esteja focado naquilo. Se for na sala de aula, prestar atenção na aula e fazer as anotações com autonomia. Quando for em casa, resolver os exercícios. Um ponto importantíssimo, simular provas, gente. Principalmente as de cálculo, geometria, enfim, essas áreas exatas, simular provas. Por quê? Quando a gente simula uma prova e resolve ali como se fosse uma prova, a gente analisa o quê? A gente analisa o que a gente não sabe. Amanda. Oi? Rapidinho, a gente aqui caiu por oscilação de internet. Você pode emparelhar de novo com a gente? A Marilda vai precisar dar o acesso para a gente também de co-organizador. Tá certo, pessoal. Só uma questão técnica aqui, por conta da nossa intérprete de Libras. Só um minutinho. Tu já me mandaste o link? Não recebi aqui. Ainda não. Ah, ok. Vocês já estão como organizadores, Lucas? Já? Já. Tá, deixa eu mandar então. Prontinho. Ok. Prontinho, pode continuar. Ok, deixa eu voltar. Tá ok os slides? Sim, Amanda. Perfeito. Então, voltando a falar ali do focar no estudo, da simulação de provas. Para a gente aprender matemática, para a gente aprender cálculo, simular provas é uma estratégia extremamente importante. Por quê? Eu resolvo aqueles exercícios sem olhar o caderno, como se fosse uma prova, e quando eu vou fazer a correção, eu consigo analisar o que eu não sei. E a gente tem que estudar o que a gente não sabe. Então, no momento que eu identifico o que eu errei naquela prova simulada, eu consigo saber o que eu não sei ainda e preciso estudar mais. E se eu ver que sozinho eu não consigo, eu peço ajuda para o professor ou participo de monitorias, porque o meu foco tem que ser eliminar todas as dúvidas. Eu só vou conseguir ir bem na prova se eu conseguir não ter dúvidas no meu momento de estudos. Então, simular provas é uma estratégia muito pertinente para que se aprenda matemática, porque com ela eu consigo analisar o que eu não sei, consigo aprender, então, com o que eu errei, né? Aprender com os erros. E para aprender, talvez eu precise de ajuda de um monitor. Então, aprender com os erros e passar a compreender o que eu não sabia antes. Então, é para isso que a gente tem que estudar. A gente tem que estudar o que não se sabe. Aquilo que vocês já acertaram na prova simulada, vocês já estão bem, não precisa ficar estudando de novo. Tem que estudar aquilo que é errado. Mas, para que tudo isso aconteça,
a gente tem que evitar a bendita procrastinação que todos nós passamos todo santo dia. Todos nós procrastinamos. Só que o que nós temos que ter consciência? O momento de parar de procrastinar e fazer o que tem que ser feito. Então, o que seria essa procrastinação? Então, eu tenho uma lista de cálculo para fazer. Mas daí, não estou muito afim, eu vou começar a dar uma desculpa, vou tomar um cafezinho primeiro, porque está frio, eu vou primeiro tomar um café. Aí eu vou tomar o café, eu já pego o meu celular, já vou dar uma olhada no WhatsApp, daí eu já pulo para o Instagram, já vejo os meus e-mails, enfim, já perdi ali 1 hora. Aí eu vou sentar e vou tentar de novo começar a minha tarefa. Mas daí meu amigo me liga, daí eu fico ali conversando com ele, daí eu já vou olhar o Face, já vou dar uma espiada no WhatsApp, aí já me deu fome de novo. Vou lá pedir um iFood do Mac, vou lanchar, mas daí eu tô comendo a minha batatinha, me dá uma vontade de assistir a minha série lá na Netflix. Vou lá assistir, vou assistir um episódio e daí eu vou pegar minha lista de cálculo. Quando eu vi, eu já maratonei a série e já acabou meu dia. Então, isso aí, todos nós passamos por esse ciclo. O ponto importante é saber vencer esse ciclo, conseguir romper com ele, para que a gente consiga, de fato, fazer as tarefas daquele dia, certo? E eu costumo dizer que comigo, quanto mais tempo livre eu tenho, menos eu trabalho, menos eu rendo. Porque aí eu sempre vou deixando para depois, porque eu tenho o dia inteiro para fazer. Então, sempre a gente tem que estar no controle da nossa vida, no controle das nossas ações. E para isso, a gente tem que saber gerenciar o tempo. Então, estabelecer nossas metas, tarefas diárias, cumprir esses prazos. Podemos, para isso, utilizar ferramentas de gerenciamento do tempo. Eu vou depois exemplificar uma ferramenta. Saber lidar com mudanças é extremamente importante, porque às vezes a gente decidiu que amanhã vai fazer a lista de cálculo. Só que aí hoje a gente vai à aula e o professor pede uma resenha de um outro material lá, teórico, para entregar também, sei lá, na segunda-feira. Então, eu preciso agilizar e primeiro fazer a resenha para depois pegar minha lista de cálculo. Às vezes, o nosso planejamento muda de acordo com a aula que a gente assiste. Então, a gente precisa conseguir lidar com essas mudanças e planejar e organizar efetivamente o tempo. Eu não estou dizendo que vocês são para estudar todo dia. Não. Vocês têm que gerenciar o tempo de tal forma que consigam executar as tarefas do dia e ter o tempo de lazer de qualidade para poder olhar a série sem peso na consciência de que deveria estar estudando. Porque se nós organizarmos, dá tempo de estudo e tempo de lazer. Quais são os benefícios, então, de se fazer esse gerenciamento do tempo? A gente consegue reduzir a procrastinação, a gente tem mais controle e menos estresse, a gente consegue concluir mais tarefas, aproveitar de fato o tempo livre, sem peso na consciência, porque quando a gente faz o gerenciamento do tempo, a gente tem tempo para fazer a lista, tem tempo para ler o livro e tem tempo para assistir televisão, a série que a gente gosta. Sem peso na consciência e pensando que deveria estar estudando quando está vendo série. E tudo isso traz um impacto muito positivo no desempenho acadêmico de vocês. Então, sobre o tempo ainda, é importante a gente refletir sobre essas perguntas e peço que vocês também reflitam. O que vocês estão fazendo que não precisaria ser feito? Às vezes, tem gente que é assim. Eu passo muito por isso. Quando eu tenho que escrever um artigo acadêmico para uma revista, você sabe que um artigo não se escreve num dia. Então, a gente precisa de mais dias. Normalmente, divide por etapas. Começa lá fazendo a metodologia, enfim, os resultados. Depois, vai lá para o início falar da introdução. Quando eu preciso escrever um artigo, eu costumo primeiro arrumar meu guarda-roupa. Como uma desculpa, não sei, mas para organizar minhas ideias. Então, o tempo que eu estou ali organizando as minhas roupas, eu estou pensando naquele artigo. E quando eu sento para escrever, a escrita sai mais fácil. Pode ser um distrator, uma procrastinaçãozinha disfarçada, mas acaba me ajudando. Só que o que acontece? Tem gente que vai arrumar o roupeiro e nunca mais vem aí fazer o artigo. A gente usa isso como desculpa, vai
Vai limpar a casa, vai lavar uma louça, vai fazer qualquer coisa para não fazer o que realmente deveria estar fazendo. Então, pensar sobre o que vocês estão fazendo que não precisa ser feito é importante. Pensar o que eu estou fazendo que poderia ser feito por outra pessoa também é importante. Na escola, por exemplo, eu passo muito por isso, porque além de professora, eu também sou gestora da escola, sou vice-diretora. E muitas vezes eu acabo fazendo muitas coisas que eu poderia ter delegado, poderia ter passado para outra pessoa fazer, e acabo me sobrecarregando de tarefas. Então, aprender a gerenciar o que eu posso delegar para outra pessoa fazer por mim também é muito importante. Quem mora com os pais, com a família, muitas vezes tem coisas que você pode pedir para um irmão fazer, ou a mãe ou o pai fazer para te ajudar, para que naquele momento que tu decidiu estudar, tu sente e estude de verdade. Outro ponto é que o que eu estou fazendo que apenas eu posso fazer. Então, o que realmente só eu posso fazer é a minha lista de cálculo. Ninguém vai fazê-la por mim, eu preciso sentar e fazer. Então, o que eu poderia fazer que eu não estou fazendo? O que eu deveria fazer e eu não estou fazendo? Então, isso é o que acontece, que eu falei lá no início, quando a gente está fazendo uma atividade de lazer e fica com peso na consciência. Ah, eu devia estar fazendo a minha lista de cálculo, mas eu estou aqui assistindo a minha série. E aí tu assiste com culpa, mas assiste assim mesmo. Então, no momento que tu faz o gerenciamento do tempo, tu tem o teu tempo para estudar e o teu tempo livre para poder ver a tua série. E uma forma de ajudar a ter mais controle desse tempo e para melhorar o desempenho de vocês é definir uma lista de tarefas. Para mim, essa estratégia funciona muito bem. Conseguir fazer uma lista de tarefas. Eu faço ali no celular mesmo e vou dando ok conforme eu vou executando aquela tarefa ao longo do dia. E quando a gente enxerga toda a listinha feita, dá uma sensação muito boa de dever cumprido. Então, o nosso cérebro entende que venceu. Então, para mim, essa estratégia dá muito certo. Talvez dê para vocês, talvez não. Então, que lista de tarefas é essa? Essa lista, ela também está organizada em 4 quadrantes para a gente pensar. Então, no primeiro quadrante ali, nós temos o que é importante e urgente, eu preciso fazer agora. Preciso começar a fazer agora. Então, se é urgente e importante, é agora. Então, eu preciso começar a fazer o artigo, eu preciso terminar aquele relatório, ou preciso estudar para uma prova. Então, se é urgente, faz agora. Mas, se for importante, mas não é urgente, é secundário, então tu programa na tua lista quando tu vai fazer. Então, quando eu vou fazer essa determinada tarefa? Por exemplo, aprender algo novo. Por exemplo, iniciar uma aula de inglês. Tu programa, eu vou iniciar o meu curso de inglês em agosto, que daí eu já vou ter feito as provas principais, enfim, vou estar com mais tempo livre, então programo para iniciar essa tarefa. Por exemplo, fazer um check-up médico. Eu também consigo programar. Bom, faz tempo que eu não faço o meu check-up, vou programar para fazer em setembro, por exemplo. Uma viagem, eu consigo programar quando eu vou fazer essa viagem. Agora, se for urgente, mas é trivial, peça ajuda, delegue. Por exemplo, responder e-mails. Tá, é urgente, mas não é para agora, não, é trivial. Não é uma coisa assim urgentíssima, que alguém vai morrer se eu não fizer. Então, responde mais tarde. Ou peça para alguém responder para ti. Uma entrevista, limpar a casa. Tu consegue delegar, tu consegue pedir ajuda, ou pedir para alguém fazer por você. Agora, se for trivial e secundário, elimine, gente. Ver TV. Se tem tarefas para fazer, ver TV passa a ser trivial e secundário. Não precisa ver TV agora. Ler todos os e-mails. Às vezes a gente recebe um monte de e-mail, mas nem tudo é útil. Olha depois, vê depois. Primeiro faz tua tarefa. Olhar o Face, Instagram, essas redes sociais, não é importante, não é urgente. Elimina, faz depois. Executa o que é importante e urgente e o que não é. Elimina ou faz depois. Isso vai ajudar muito vocês
a estabelecer as prioridades ao longo do dia e a lista do que precisa ser feito naquele dia. Porque normalmente, quando a gente é estudante, a gente tem prazos para fazer as tarefas. Então, organizem a lista de tarefas de vocês conforme os prazos de entrega dessas tarefas, ou de provas, ou de trabalhos. E aí, ao longo dos dias, vocês vão gerenciando o que precisa ser feito em cada dia. E uma técnica que ajuda muito na hora do estudo, porque ajuda a gerenciar o tempo, é a técnica Pomodoro. Aqui até tem um link, mas eu não vou passar o vídeo agora, só vou explicar. Então, depois vocês podem ter acesso a esses slides e ver. Ou até se procurar no Google, já vem direto esse vídeo no YouTube. Uma técnica para gerenciar o tempo é a técnica Pomodoro. Essa técnica consiste no seguinte: vocês têm uma tarefa para fazer, então escolham uma tarefa. Por exemplo, fazer a lista de cálculo lá. Vocês vão marcar no cronômetro, ela não necessariamente tem que ser um tomate, né? Que nem esses cronômetros de cozinha, né? Mas remete, então, ao tomate lá, por causa do Pomodoro. Então, vocês vão usar o cronômetro, pode ser do próprio celular. Vocês vão marcar 25 minutos. Durante esses 25 minutos, vocês vão executar aquela tarefa, vão resolver aquela lista, enfim. Ou seja, vocês vão passar 25 minutos cronometrados, totalmente concentrados para resolver aquela tarefa. Quando soar o despertador ali, que passou aqueles 25 minutos, vocês façam uma pausa de 5 minutinhos. Descansa, relaxa por 5 minutos. E aí, novamente aciona mais 25 minutos, mais um ciclo, para continuar estudando. De novo, durante esses outros 25 minutos, permaneçam concentrados fazendo a tarefa. Passou os 25, descansa 5 minutinhos. E assim por diante. E no momento que vocês fecharem 4 ciclos pomodoros, vocês façam um descanso maior de 15 a 30 minutos. Com isso, vocês vão ter passado aí 2 horas concentradíssimos fazendo uma tarefa única. Usando essa técnica, vocês conseguem se manter mais concentrados em uma única tarefa, sem ter várias abas abertas ali do computador, de fato concentrados executando essa tarefa específica. E vão conseguir ter um momento ali de descanso maior quando finalizar, então, essas 2 horas aí de estudos. Essa técnica já ajudou muitas pessoas a ter sucesso, né? Já ouvi vários relatos assim que usam a técnica propriamente dita e que funciona muito bem. Eu uso, às vezes, até em sala de aula, para os alunos focarem e fazer os exercícios ali que eu passei, sem ficar conversando, né, e se distraindo. Então, é uma técnica bastante interessante, pesquisem na internet. Quem tem dificuldade em conseguir gerenciar o tempo e se manter focado, né, numa única tarefa, essa técnica aí ajuda muito. E com ela, vocês acabam fazendo várias tarefas, mais tarefas ao longo do dia. Que daí vocês vão ver quantos pomodoros vão ser necessários para cada tarefa. Não necessariamente vai ser 4 pomodoros para uma tarefa, pode ser menos tempo, né? Outro ponto importante, a gente já se aproxima então do final da nossa conversa. Outro ponto importante, gente, é o planejamento de estudo. Fazer um planejamento real, tá? E aí eu vou depois conversar também sobre isso. O que é um planejamento real? É montar um planejamento semanal, por exemplo, que vocês vão conseguir executar. Ou seja, vocês precisam estabelecer os objetivos de vocês, os objetivos de cada semana, ter prioridades ao elencar esses objetivos, né? O que é mais importante, o que eu preciso entregar primeiro daquelas tarefas, organizar o tempo livre de vocês. E eu sugiro, então, que façam um planejamento semanal. Eu sugiro fazer no domingo à noite. Esse planejamento, sim, eu sugiro que faça semanalmente, porque ao longo das semanas as coisas mudam, as exigências dos professores mudam. E seguir esse planejamento. Porque a gente não estuda o que a gente quer, a gente estuda o que planejou ser estudado, que precisa ser estudado.
E intensificar, gente, os estudos de vocês agora, bem antes, com antecedência, porque na semana de provas, vocês vão estar mais tensos, ansiosos e cansados. E quando vocês forem descansar, de fato, relaxem, descansem, durmam, aproveitem. O que seria esse planejamento semanal? Aqui a gente tem uma semana, de segunda a domingo, né? Como é que a gente começa? Então, lá na segunda-feira, vocês vão colocar nesse planejamento de vocês, em cada dia da semana, primeiro as tarefas fixas, aquilo que não muda. Então, na segunda-feira, eu tenho aula das 8 às 10, na terça eu tenho aula das 10 ao meio-dia, na quarta eu tenho aula toda a tarde, e assim por diante. Coloquem, primeiramente, na semana de vocês, as tarefas fixas, os dias que vocês vão à universidade, por exemplo, que não muda. Aí depois, por exemplo, vou na academia segunda, terça e quarta. Então, bota lá os horários que vocês vão na academia, que vão no supermercado, enfim. Coloquem aí as tarefas fixas de vocês. Depois, vocês coloquem aquilo que que muda de uma semana para outra. Por exemplo, na segunda-feira eu vou ter que entregar uma lista de cálculo. Na quarta, eu preciso entregar um artigo sobre educação ambiental, sei lá, enfim. Conforme as exigências, as entregas dos trabalhos que os professores solicitem, coloquem aí as datas de entrega, né? E coloquem também momentos onde vocês vão precisar estudar, né? Sentar, ler um livro, ou fazer uma lista de tarefa, uma lista de cálculo, enfim, ou que vocês vão procurar um monitor, de acordo com os dias e horários que o monitor atende. Mas também coloquem nesse planejamento em que horário de cada dia vocês vão ver a série que vocês gostam, vocês vão ficar uma hora inteira rolando TikTok, enfim, os momentos de lazer também precisam ser planejados, também precisam estar nesse planejamento semanal. Por isso que eu sugiro de fazer no domingo. Então, acabou o domingo, segunda-feira já começa a atividade, então domingo tu planeja a tua semana. Coloca ali os teus dias, o que tu vais fazer, e coloca o tempo livre, o que tu vai fazer no teu tempo livre também. Porque no momento que o nosso cérebro enxerga isso escrito, visualmente, ele se programa também. A gente se programa também. E conforme vocês vão fazendo o que está aí nesse planejamento, vão dando um ok, vão dando um certinho do lado, vocês vão ver como é gratificante a sensação de dever cumprido. E de poder olhar a série sem peso na consciência, poder passear no shopping lá no sábado sem peso na consciência, e assim por diante. Então, planejem as tarefas específicas universitárias e também planejem o tempo livre de vocês. Minha sugestão, então, que façam no domingo. Então, deixo esse planejamento semanal aí como um tema de casa, uma atividade para casa, para vocês fazerem. E penso que vai ajudar muito na rotina de estudos de vocês. Aqui estão as referências que eu utilizei nessa fala de hoje. E aqui estão os meus contatos, o meu e-mail e o meu WhatsApp. Desejo, então, conforme aquela imagem ali, muito sucesso para vocês. Mas não é um sucesso que simplesmente tenham sucesso, porque ninguém tem sucesso assim do nada. Então, eu quero que vocês pensem no que vocês vão fazer, na profissão que vocês querem seguir, que planejem como fazer para conseguir alcançar esses objetivos, que tentem, que executem, que façam, que se não der certo, faz de novo, continue fazendo, sempre buscando o melhor para que vocês tenham sucesso na carreira profissional de vocês. E com isso, então, finalizo. Muito obrigada pela atenção. Agora, então, a gente pode abrir para a nossa conversa, para as perguntas. Vou finalizar aqui a minha apresentação. Muito obrigada, Amanda, pela sua apresentação. Acho que são informações valiosíssimas aí, todos os elementos que você trouxe, teóricos, né, e de dicas práticas aí para se repensar um pouco sobre como que temos, então, organizado o nosso estudo, né? Eu gostaria de pedir desculpas, né, a todos por conta da interrupção que tivemos
aqui da tradução em Libras por conta da oscilação da internet. Então, a gente já tinha perdido aí durante a apresentação a ligação, e aí a gente tentou retomar, mas não conseguimos manter até o final. Então, peço desculpas aí para vocês, mas foi um problema técnico aqui e seguimos, né? Assim. Pessoal, então temos um tempinho aí para poder dialogar, conversar. Então, está aberto aqui esse espaço para vocês poderem fazer perguntas, comentários. Se alguém quiser abrir microfone, né, ou se alguém quiser escrever aqui no chat também, estamos com a palavra aberta. Ou enquanto o pessoal vai aí se organizando para fazer as atividades, essa atividade a gente não tem usado aqui a lista de presença, porque o próprio Google Meet fornece essa lista de presença. Pessoal, então, para vocês que estão aqui participando, fiquem tranquilos em relação a isso. Então, em termos de informes, vocês receberão um certificado de participação nessa atividade. Só peço que vocês aguardem aí pelo menos mais uma semana, para que a gente possa fazer os trâmites de atestar frequência no sistema, e depois desse período vocês já conseguem ter o acesso ao certificado. A Amanda já nos disponibilizou os slides, gentilmente, então a gente pode também, assim que o vídeo também estiver disponível, a gente já encaminha os slides para vocês. Acho que é sempre bom ter aí material de qualidade, com referências, né, com indicações para vocês poderem utilizar e fazer uso aí deste material. Amanda, acho que assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para a gente em termos de monitoria, né, sobre como que será que os alunos poderiam aproveitar melhor esse espaço de monitoria na universidade, né, e aí em relação à matemática. Uma das coisas que a gente ouve muito aqui dos alunos é que às vezes eles nem acabam indo para a monitoria porque eles não sabem nem como perguntar para o monitor a dúvida que eles têm, né? E eu nunca fui numa monitoria, para falar a verdade, porque eu sou de humanas, né? Depois, se o pessoal quiser abrir o microfone e falar, fiquem à vontade também, né? Mas a gente tem alguns relatos aí dos estudantes, e muitas vezes a monitoria ela é para responder dúvidas, né? Ela é para poder esclarecer algumas questões que não ficaram muito claras. Então, assim, o que será que a gente poderia orientar os alunos em relação a explorar mais esse ponto de apoio, né, e uma ferramenta bastante importante aí para o processo de aprendizagem? Uhum. Bom, eu vou falar então como que são as monitorias aqui na UFPEL. Eu imagino que seja semelhante aí na Unicamp, tá? Durante o período assim de graduação, nas turmas de estudantes, sempre tem aquele estudante com mais facilidade, né, para determinadas disciplinas de cálculo, principalmente. Daí, abre um edital, esses alunos que se acham, então, com mais facilidade para explicar, se inscrevem e passam por um trâmite ali para serem selecionados. E no momento que ele se torna monitor, ele coloca, então, os horários em que ele tem disponível para ficar no campus, disponível para atender os colegas da turma ou de outras turmas. E como que acontece ali na UFPEL? Que nem eu falei, muitas vezes, em relação à matemática, às exatas, as dificuldades que os alunos têm não são de conteúdos de nível superior, são de conteúdos de nível médio ou até fundamental, são aquelas lacunas que acabam passando, aprovam, mas não compreendem bem, como frações, números inteiros, operações com números inteiros, números racionais, são as maiores dificuldades. Radiciação, trigonometria, são esses conteúdos mais de matemática básica. E, às vezes, os alunos têm muita vergonha de dizer que não dominam esses conteúdos de matemática básica, por acharem que o monitor ele já está num nível mais avançado. E aí, na verdade, eles têm dificuldade nisso e por isso não entendem um conteúdo mais avançado, mais abstrato.
Às vezes a dúvida não está naquela abstração lá, é que o aluno não chegou lá. Ele tem uma dúvida muito anterior que precisa ser sanada para conseguir chegar naquele nível de abstração que um curso exato exige. Às vezes o aluno não está nesse nível. E o monitor, às vezes, ele já atingiu esse nível, ele já tem mais facilidade e conseguiu chegar nesse nível. E por usar uma linguagem menos formal que o professor universitário, ele consegue ajudar mais os colegas do que o próprio professor, porque ele consegue se utilizar de uma explicação mais concreta, mais básica, mais familiar, às vezes com gírias, né, num linguajar diferente do que o professor. E isso ajuda muito, porque eles acabam ficando mais num nível mais semelhante, aluno com aluno, do que aluno com professor universitário. E, às vezes, o professor não dá abertura em sala de aula para que o aluno se sinta seguro para fazer seu questionamento, né, em voz alta. Até aqui na UFPEL, às vezes, é ridicularizado, dependendo do professor, porque os professores de exata vestem esse personagem de que tem que ser extremamente rigoroso, e se acham até mais imponentes, dizer comigo ninguém passa, e acho que isso é bacana. Então, não sei se acontece isso aí, mas aqui a gente tem relatos que acontece. E aí o monitor, ele já vem para salvar esse colega, porque ele está no mesmo nível, ele não está extremamente avançado e consegue, às vezes, levar o colega a esse nível de abstração. E aqui isso é comum. E aí, por conta disso, tem um professor específico aqui na UFPEL que criou um projeto Gama, que é um projeto para sanar essas dúvidas de matemática básica. É justamente um projeto criado por esse professor, porque ele identificou que os alunos dele chegavam para ele na disciplina de cálculo com dificuldades em matemática básica. E esse professor, ele é muito receptivo, muito aberto, muito bacana, assim, gentil com os alunos. Ele normalmente tem pego os alunos no primeiro semestre para um acolhimento, eu diria. E aí ele criou esse projeto só de matemática básica. E quem dá aula nesse projeto são os monitores dessas disciplinas. Então, ele acompanha esses monitores e auxilia os ingressantes, às vezes nem só ingressantes, às vezes já estão até mais avançados no curso, mas participam dessas aulas porque tem essas lacunas. Então, eu penso que a monitoria é importante por isso, porque ela é feita por alunos, né, por colegas, e que conseguem, de maneira mais fácil, com explicações mais simples, conseguir que os colegas cheguem no mesmo nível de abstração que eles estão, para ir juntos conseguir chegar no nível lá de exigência do professor. E aí, o monitor, ele aprende muito também, porque a gente aprende muito ensinando, né? E o colega que está lá sendo monitorado, digamos assim, ele também aprende, né, nesse processo. É um processo extremamente importante, tanto para o monitor quanto para o estudante que está lá com ele. Então, até deixo aí como sugestão que, se a Unicamp não tenha, que monte um projeto como esse, porque ajuda muito. Um projeto específico de matemática básica. E esse projeto na UFPEL, tanto o curso de matemática quanto física, todas engenharias, enfim, todos podem se inscrever e participam desse projeto. Então, ajuda muito, porque é geral, né? É muito comum. Às vezes, tu gosta muito da parte exata, tu entra num curso de exatas e acaba te frustrando, porque na escola tu tirava 10 e na universidade tu tira 2, tá? Então, é comum passar por esse choque. E esse projeto, assim, ele ajuda muito para conseguir fechar as lacunas que vêm lá do ensino básico. Legal, muito bom, Amanda. Você falou desse projeto, a gente tem aqui também um projeto de mentoria em matemática. Estou tentando localizar aqui o link para vocês poderem, para eu poder disponibilizar no chat. Até o final do encontro eu consigo fazer isso, né? Que também tem esse mesmo objetivo, né, de ter uma fonte de apoio com os estudantes de graduação, são pares, né, que possam ajudá-los aí nas disciplinas mais hards, né, que envolve também tanto a matemática básica quanto níveis mais avançados. Então, daqui a pouco até o final do encontro, eu disponibilizo para vocês, ou se não, eu mando por e-mail quando eu enviar o chat, os slides da Amanda.
Mas o que a gente tem aconselhado também para os alunos que nos procuram, né, é que eles participem da mentoria, mesmo que eles não tenham uma dúvida, né, muito específica, né, ou ainda não tenham conseguido elaborar a questão, dado esse pontapé inicial, né, porque à medida que você também vai colocando isso como rotina, né, na sua semana, no seu estudo, que você esteja lá, mesmo que ouvindo as dúvidas dos colegas, eu acredito que isso também vá contribuir para a sua formação, né, e para o seu empenho aí em relação aos estudos. Então, a gente também tem valorizado, né, incentivado os estudantes a usarem esses espaços de formação extra sala de aula, né? Na verdade, é na sala de aula, mas é extra a aula oficial ali do professor. A Wanda comentou aqui, concordo com você, tenho 58 anos, estou fazendo engenharia de alimentos na Unicamp, não vou nas monitorias por vergonha, tem muitos alunos e com tempo curto. O que está me ajudando são as aulas de matemática básica da Univesp, conceitos básicos para cálculos de geometria com o professor Ricardo Miranda e Física 1 também. Obrigada, Wanda, aí pela sua participação. Acho que é isso, né? A gente também vai escolhendo um pouco das estratégias que acabam funcionando melhor para a gente. Essa dica aqui das aulas de matemática básica da Univesp acabam sendo também ferramentas importantes. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade, tá? O espaço aqui é de vocês. Amanda, acho que só para a gente poder ir finalizando também, que nosso tempo está acabando, né? Mas você comentou que estudar matemática é diferente de estudar outras áreas, né? De humanas. Existe, assim, algum rol de estratégias que acabam... E aí você comentou, né? Que a prática acaba sendo o melhor caminho, né? Mas, assim, em termos de estratégias, você tem alguma sugestão dos tipos de estratégias para estudo em matemática que podem ter um potencial melhor para se aprender matemática, né? Acho que essa seria a minha questão aqui. Sim, na verdade, o nosso cérebro, para aprender matemática, ele é ensinado a aprender matemática, ele é treinado, né? No curso de matemática, para se tornar professor, eles nos ensinam assim, uma disciplina intensa. Então, todos os dias tu precisa praticar, tu precisa treinar. Talvez, se fosse se estudar mais a fundo, existiriam outras estratégias que não essas, né? Mas no curso exigem que a gente seja assim, quase que robotizados. E quem não é assim, sofre, não aprende, tem dificuldade, tem vergonha. E o ruim disso é que acaba desenvolvendo crenças muito baixas de autoeficácia, não se sente capaz, se sente envergonhado, ansioso. E essa questão emocional é muito importante. Ninguém aprende matemática nessas condições, se sentindo humilhado ou inferiorizado. E aí, por conta disso, na UFPEL, deve ter aí também, tem um apoio psicológico bem forte para os cursos de exata, porque o pessoal costuma... tem um índice grande de reprovação e posterior evasão nesses cursos. Então, tem um apoio psicológico um programa bem forte aqui na UFPEL nesse sentido, para trabalhar essa gestão emocional do aluno, para que depois de estar com esse emocional forte, ele consiga avançar para as outras estratégias específicas da matemática. Então, penso que esse seja um primeiro ponto, estar bem emocionalmente seguro de si para aprender. Agora, estratégias específicas de matemática é a técnica, é o treino e é a memorização também. Porque a matemática, ela é exata, como se diz, mas ela é repetitiva. Então, no momento que tu identifica como um algoritmo funciona, existem aí nas listas dos professores, normalmente, uns 10 que se repete aquele algoritmo, só se muda os números. Então, no momento que o teu cérebro identifica qual é o algoritmo necessário para a resolução, tu vai tendo sucesso. Então, treinar o teu olhar para isso, identificar
o que funciona, o que resolve aquele exercício, que fórmula, ou que teorema, ou como o algoritmo vai funcionar naquela lista. Então, isso é um ponto. Treinar o teu olhar para isso. E treinar, né? Mas o que acontece? No momento que tu já treinou, que tu já sabe fazer, tu não precisa fazer 100 exercícios, né? Aquela lista já vai ser suficiente. O que eu acho mais pertinente é a simulação de provas. Porque na matemática, tu precisa entender o erro como uma oportunidade de aprendizagem, o que muitas vezes não acontece nas aulas dos professores. Tu erra e tu é desqualificado, tu é inferior aos outros. E tem professor que chama de burro e aí piora muito mais, né? Com outras coisas que pode acontecer. Mas, enfim, tu faz uma prova simulada, tu identifica o que tu errou e aí tu identifica o que tu precisa estudar. E com base naqueles erros é que tu vai procurar o teu monitor. É com base naquilo ali que tu identificou que tu não sabe especificamente, aquela parte é que tu vai procurar o monitor. Então, penso que isso é o que vai contribuir para que tu aprenda a matemática. Treinar o teu olhar para identificar o que resolve aquela lista, qual é a fórmula ou o teorema que o professor quer que tu aprenda com aquela lista. E no momento que tu faz um simulado ou a própria lista, tu identificar o que tu não sabe para aí tu procurar o teu monitor. Eu acho que seria uma sequência que talvez ajudaria eles a ter mais sucesso. Muito obrigada, Amanda. Aqui tem uma pergunta da Késia. Ela diz que tem uma prova de qualificação em agosto e se programou a estudar para a prova 14 horas por semana, sendo 2 horas de segunda a sábado. Você acha que este é um bom tempo de estudos ou está pouco? Outra coisa, você acha que é ruim se dedicar aos estudos de 2 disciplinas, uma após a outra, ou é melhor dar um tempo entre as duas para um descanso? Então, depende. Penso que se tu tens uma prova e tu decide que todos os dias tu vai estudar 2 horas por dia para ela, tá perfeito. Porque o nosso cérebro, ele não vai se manter concentrado por muito tempo numa mesma tarefa. Então, muitas vezes não adianta tu garantir, tenho a disciplina de geometria, vou estudar 4 horas corridas para essa disciplina. Talvez tu só acha que vai. Tu vai te manter concentrado 2 horas e depois tu vai te distrair, vai te dispersar, vai pegar o celular e vai fingir que estudou as outras 2. Então, se tu botares no teu planejamento 2 horas todos os dias e tu cumprir essas 2 horas, eu acho perfeito, tá? Porque não adianta tu colocar um planejamento que tu não vai conseguir cumprir. Outra coisa, se são 2 disciplinas bem diferentes, né? De repente, seria interessante, se tu achas que consegue 2 horas para uma e 2 horas para outra no mesmo dia, perfeito. Agora, se tu acha que vai te confundir, faz num dia uma e no outro dia outra, tá? Depende de como que o teu cérebro funciona. Pode funcionar para mim, mas pode não funcionar para ti. Eu prefiro me dedicar um dia para cada coisa, para cada tarefa. Por exemplo, se for um artigo que eu preciso fazer, num dia eu vou me dedicar à metodologia, se naquele dia eu não venci, no outro dia eu vou seguir na metodologia. No outro, para os resultados. No outro, eu vou voltar para o referencial teórico, vou precisar de mais dias. Então, eu gosto de separar conteúdos diferentes para cada dia. Aí depende da tua organização e do teu tempo que tu tens para te dedicar para essas tarefas, tá? Eu prefiro trabalhar assuntos diferentes em dias diferentes. Muito bem, Amanda. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Amanda, em nome da DEAP, da Unicamp, nossos agradecimentos, né, pelo seu tempo, pela sua contribuição, sua valiosa contribuição aí, de todos os seus estudos, as suas experiências, que certamente vão ajudar nossos alunos aqui a repensarem, né, e a buscarem aí ajudas mais qualificadas em relação ao estudo, em especial a matemática. Pessoal, então, boa semana para vocês. Na verdade, bom final de semana, né? A gente já está aqui finalizando a sexta-feira.
e vejo vocês aí nas próximas atividades programadas aqui da orientação educacional. Muito obrigada, Amanda. Tchauzinho. O pessoal também está aqui te agradecendo, Amanda. Obrigada pela oportunidade e que vocês, então, tenham sucesso e não tenham vergonha de ir na monitoria, gente. Vão na monitoria, vai ser muito bom, podem confiar. Muito obrigada pelo espaço. Isso mesmo.